amigos, estou indo para mais uma aula de futebol. Como eu disse no vlog anterior, essa semana eu tenho 2 aulas, na terça e na quinta. E, como vocês podem ver, também no vlog anterior eu não fiz minha unha, eu apenas tirei o esmalte. E hoje eu espero que a aula seja melhor do que na aula experimental, porque mesmo que eu não tenha treinado absolutamente nada, eu quero que magicamente eu esteja melhor. Será que isso é possível? Enfim. Um parêntese é que tá chovendinho hoje, então eu não sei qual vai ser a minha performance, porque, na verdade, a minha performance já é 0, né? E soma-se ao fato de que a areia provavelmente puxa mais quando tá molhada, vai ser um desastre, total. A mão aqui? Aposta mesmo, eu quero só ver. Não, aquela vez assim, ó. Falei, não, vem cá. É, você tem medo? Essa posição, vai. Eu tomo banho, pelo amor de Deus, não. Vai aqui embaixo. Olha o estado disso. Olha isso. Nossa, a situação. Olha isso. Eu não consigo fazer na frontal pra mostrar o cabelo. Eu tô queimada também. Olha minha testa pretona. Mas você tomou banho ali no chuveirão, eu nem fiz. Olha o tanto de areia. Meu rímel, indo com Deus. Gente, essa que foi a situação do dia de hoje. Acabou. Olha. Mandou tudo meu creme lá. Galera, tô saindo agora pra ir pro jogo da Portuguesa e da Ponte Preta, porque, infelizmente, eu amo o Paulichão, né, amigos? Agora, você sair da sua casa num fim de semana pra ir pra uma partida de Portuguesa e Ponte Preta deve ser muito amor ao esporte mesmo. Tô com sono.
Os caras que boné tá usando. Ela ri, ó. Ela ri, ó. Símbolo. Ela ficou pra lá. Ela ficou pra lá. Faz tchau pro vlog. São Paulo, Atlético Nacional. Eu fiquei vendo uns 5 vlogs de colombiano que veio pro Colombiano no jogo. Muito foda mesmo. É muito amor ao Paulichão mesmo. Tá vindo chuva pra caralho.
Mais um estádio desbloqueado, mas dessa vez sobre muita chuva. Como vocês podem ver, nem choveu. Show me how you care. Tell me how you love before. Show me how you smile. Tá gravando? Pelo aí, você tem que ir. Tanto de parte é muito diferente. Nossa, que da hora. Imagens autorais. Já tô fazendo. Imagens autorais. Como chama? Direitos. Vai, eu não recebi script. Eu não recebi script. Faz o que você achar que deve. É perigoso. Nossa! Isso aqui não existe, velho. Água na caixa. Não existe isso. É coisa de variador. Leve toque. Mas com um toque cítrico de alcaçuz. Vem cá, Coriza. Nossa, ele tá fazendo só você aparecer, né? Tomou de morador. Tirou aquelas pontas, o cabelo fica mais completo na ponta. Aumenta a densidade, né? Yeah. Tira aquelas pontas, o cabelo corta, tá vendo? Carnaval. Carnaval. Filmou, meninas? Filmou, tá focando. Tá focando. Aí, ó, tá focando. Tá focando, meninas. Se eu tenho que comprar alguma coisa no mercado do Eu não entendi uma palavra que você falou. Eu vou estar casada. Oi, meninas. Tudo bom com vocês? É a gente agindo naturalmente pra fazer nossas compras.
Hi, my friends. Carnaval. Atropelando o menino. Duas pra levar um carrinho é meio desnecessário, né? Mas eu dirijo melhor, eu acho. Isso, tô vendo. Nossa, mas não tá tendo sorte em um corredor que seja. O que a gente precisa pegar agora? Carne. Pedimos. Vem mamar o G7. Ainda bem que eu ia te perguntar. Vamos ver um conteúdo pra criança. Porque. Eu peguei 4 dolomitos pensando que ela gostava. Já gostei, mas ninguém gosta. Agora eu vou comer os 4. Tô tomando mão já. Não tá funcionando. Oi, gente. Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu estou bem. Eu estou me arrumando agora pra eu dar um pulinho no shopping. Eu decidi que hoje, quarta-feira de cinzas, ainda é feriado, eu ainda não trabalho. E eu decidi dar um pulinho lá no shopping pra tomar um café ou algo diferente, ler, e eu decidi gravar um pouquinho pra conversar com vocês a respeito de algumas coisas que andei pensando nesse feriado, principalmente, porque eu quase me camuflei com o meu sofá nesse feriado. Vou ficar olhando um pouco pra baixo aqui como eu tô me maquiando. E aí eu decidi que eu precisava sair um pouco, mas essa parte do meu feriado foi bem legal. O fato de que eu não fiz absolutamente nada além de ler. Eu li 2 livros, assisti um filme ontem com o Norton. A gente assistiu Imagens do Além, a gente gosta muito de filmes de terror. E esse é um remake de um filme japonês, eu acho, que é um filme que marcou a gente na nossa infância, mas o remake é bem ruim, porque é um remake estadunidense, mas é uma história meio que sem pé nem cabeça, então o original é muito melhor. De qualquer forma, foi muito interessante ficar esse tempo todo aqui em casa, enclausurada, porque eu pude fazer muitas reflexões sobre muitas coisas e, além disso, eu pude ler um livro tão levinho e que me arrancou tantas risadas ao longo dessa leitura. Fazia tempo que eu não li um livro tranquilinho assim. É claro que tem assuntos pesados, mas não é um livro denso. Eu li Como Arruinar um Casamento e eu gostei bastante. Eu achei divertidíssimo, dei muita risada e ao mesmo tempo fiquei bem conectada com as personagens, porque as personagens do livro são interessantes porque elas são muito irritantes, mas ao mesmo tempo elas são muito estranhas e ao mesmo tempo bem humanas, sabe? Essa é a vibe e eu gostei bastante. E agora eu tô tirando um tempo pra ler, como eu disse pra vocês no outro vídeo, eu tô com um projeto de fazer leituras em que eu intercalo tanto as leituras recreativas, leituras de hobby, quanto as leituras que eu gostaria de utilizar para escrever artigos, enfim, coisas relacionadas a futebol, que é o que eu estudo, né? Dentro desse contexto das leituras que eu tô fazendo, eu quero voltar a ler sobre futebol, porque eu dei uma parada desde, sei lá, desde que eu defendi a dissertação. Eu não tenho lido muitas coisas sobre futebol, além de artigos e, enfim, quero voltar a ler livros, de fato. E como eu disse pra vocês, a minha ideia é agora começar a ler coisas que não estão envolvendo tanto todo o processo de leitura que eu tive na pesquisa. Esse livro que eu tô pra ler agora, na verdade, ele ainda abrange muito da minha pesquisa, que é torcidas. Eu sempre gostei muito e sempre fiquei muito feliz fazendo pesquisas relacionadas à multidão.
e principalmente torcidas, que é uma coisa que eu sempre fiquei muito admirada, desde sempre, desde que eu comecei a me envolver com futebol e eu era bem novinha. Enfim, partindo para uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que não está tão relacionada aos livros que eu pretendo ler e todas essas coisas. Ontem eu assisti a 2 jogos da Champions e é por isso que eu estou com essa camisa belíssima do Galatasaray, que inclusive é do Gabriel Sara, que é um dos meus jogadores favoritos. E que ontem performou um jogo, assim, espetacular, fora de série. E eu fiquei muito feliz, porque é um jogador que eu sempre torci muito, desde que ele estava no São Paulo. E agora, ver ele brilhar em um jogo de um campeonato tão importante quanto a Champions League é muito satisfatório. Mostra o quanto esse esporte é uma coisa maluca e uma coisa apaixonante, porque em uma hora um cara como o Gabriel Sara tá aqui no São Paulo sendo questionado de todas as maneiras possíveis por diversos influencers, por diversos torcedores, e em outra ele tá fazendo o que ele fez na partida de ontem, assistência, gol, enfim, maluquice. E hoje, definitivamente, é uma escolha pessoal trajar uma camisa com seu nome atrás, porque ele é um jogador espetacular, assim, e eu fico muito feliz de ver todo esse processo dele tendo essa visualização, assim, na Europa. Eu acabei de me dar conta que eu não consigo fazer e falar ao mesmo tempo. Isso deve ser o TDAH. De qualquer forma, eu vou tentar seguir falando e fazendo da melhor maneira que eu posso. Outra coisa que eu queria conversar com vocês a respeito é do que aconteceu ontem no jogo do Real e do Benfica. Como muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram sabem, eu sou muito obcecada pelo Kylian Mbappé. E ontem eu fiquei ainda mais obcecada. Na verdade, é uma longa história isso, porque eu sou obcecada por coisas desde muito tempo, assim. Eu não me lembro de uma fase da minha vida em que eu não tenha sido fangirl de alguma coisa. E normalmente, já que eu sempre fui muito fangirl de futebol, eu sempre gostei muito de futebol, então normalmente estava associado a algum atleta. E é muito legal essa parte da minha personalidade, pelo menos eu sempre gostei, porque eu particularmente acho muito esquisito pessoas que não são obcecadas com alguma coisa. Tipo, como assim? Como assim você não é obcecado por alguma coisa? E é por isso que eu acho que eu me sinto tão confortável nesse meio do futebol, porque sempre que você encontra algum torcedor, ele de alguma maneira, se ele não é um torcedor moderado, ele vai ser obcecado pelo clube dele, ele vai ser obcecado por algum atleta, e eu acho que essa é a parte mais legal, assim, particularmente. Esse tipo de coisa, esse tipo de modo de se viver, ser obcecado por algo, sempre traz uma socialização maior. Então, eu conheço muitas pessoas graças ao São Paulo ou aos atletas que eu gosto de acompanhar. Eu crio uma amizade com essas pessoas e isso é a parte mais legal e mais genuína de fazer parte de algo, né? Principalmente quando a gente tá falando de futebol, principalmente quando a gente tá falando de gostos pessoais, que é uma coisa que as pessoas normalmente tendem a ridicularizar, especialmente quando a gente tá falando de mulheres, né? Então, mulheres são ridicularizadas por serem fãs das coisas desde muito cedo. Isso tem muito a ver com o fato de que, na verdade, as mulheres também são ridicularizadas por terem hobbies, não é? E homens nunca são ridicularizados por posturas que tem dentro do estádio, por exemplo. Esse tom dessa conversa, na verdade, é mais pra trazer essa ideia de que a gente tem que ser muito orgulhoso das coisas que a gente gosta e a gente tem que bancar verdadeiramente quem a gente é. E ter uma figura que você gosta de acompanhar e que tá alinhada com as ideias que você acredita, com os ideais que você tem, é muito importante, é muito impactante também, além de trazer toda essa questão da socialização que eu mencionei antes. Eu gosto muito do fato de que isso é um dos traços de personalidade que eu tenho. Eu nunca consegui gostar das coisas de maneira saudável. Eu sempre passei do ponto. Então,
eu gostava de um filme, eu queria saber absolutamente tudo sobre esse filme. Se tinha um livro, eu queria ler o livro, eu queria devorar o livro, eu queria entender qual era a ideia do autor a respeito. E aí, a gente vem de novo pra esse lado de que talvez isso seja um dos traços de personalidade que eu tenho e que por muitos anos eu achava que não deveria ser assim, mas me trouxe tantas vantagens e tantas coisas boas e tantas pessoas legais. Isso ampliou o meu círculo de amizades de uma maneira tão impactante. Nós, enquanto seres humanos, não somos absolutamente nada sem comunidade. Poder criar uma comunidade com base nos seus gostos pessoais, eu acho absurdo. E é uma coisa que eu sempre gostei na minha personalidade. Eu, desde muito novinha, estou no Twitter falando de São Paulo, falando de atletas que eu gosto, de bandas. E eu conheci pessoas muito legais. Eu acho que encontrar a sua turma dentro desses espaços é realmente muito poderoso. Principalmente porque agora eu sou adulta, mas... E óbvio que eu não tô falando pra você sair conhecendo estranhos aleatórios, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que... De repente, ter um círculo para você trocar ideias sobre coisas que você gosta juntamente com outras pessoas é realmente muito poderoso. Eu acho que isso fortalece, inclusive, a autoestima, porque se você tá cercado de gente que não te entende ou que não é capaz de tentar dialogar a respeito das coisas que você gosta e que você se interessa, é óbvio que a sua autoestima vai cair de maneira drástica. Porque você vai pensar e você vai começar a acreditar que tudo que você gosta não é válido. E aí você entra numa espiral de tentar se encaixar que é muito absurda. Eu acho que o mundo é muito grande pra gente pensar que a gente não é capaz de encontrar nossa turma, não é capaz de encontrar pessoas com pensamentos semelhantes. E também não tô falando que a gente precisa estar cercado o tempo inteiro de gente que pense da mesma maneira que a gente. Eu acho que, na verdade, é o oposto disso. A gente pode ser capaz de se interessar por outras coisas, que a gente pode ser capaz de exercer conversas sobre coisas que a gente não tem muito interesse, apenas pela curiosidade, ou até pela socialização mesmo, até para ser capaz de conseguir manter uma conversa, porque isso é parte da socialização humana, mas é óbvio que fortalece a sua autoestima e a sua vontade de permanecer numa conversa se você tá falando sobre coisas que você gosta. E entrando nesse assunto de falar sobre coisas que você gosta, é muito importante você ter amigos que valorizem essa parte da sua personalidade. Eu fico feliz que, de algum modo, eu sempre tive isso, principalmente por conta desse meu traço de personalidade ser muito voltado para uma coisa que é bastante popular, que é bastante cultural aqui no Brasil, que é o futebol. E é claro também que essa não é a minha única fonte de interesse. A coisa mais importante quando a gente está pensando em amor próprio e em autoconhecimento é você ser capaz de experimentar coisas diferentes. E eu sempre fui capaz disso. Eu tenho uma amiga, a Rafa, eu acho que eu já mencionei a Rafa aqui outras vezes. A Rafa, ela gosta muito de Fórmula 1. Toda vez que eu vou pra casa da Rafa, a gente conversa sobre Fórmula 1. Eu tentei várias vezes interagir e ver se era uma possibilidade, um gosto que a gente poderia ter em comum, mas eu realmente não entendo nada de Fórmula 1. Eu tenho também um aluno que gosta muito de Fórmula 1 e que às vezes a gente entra em aulas, ele faz aula particular comigo, então às vezes ele tenta me explicar coisas de Fórmula 1 e eu acho isso sempre muito legal, porque isso me desperta um lado curioso e que é muito importante quando a gente tá pensando em criar conexões com as pessoas, né? E você ser capaz de criar conexões, inclusive falando sobre assuntos que você não domina, na verdade é um dos traços mais legais que alguém poderia ter. Sou muito fã de usar saia plissada, camisa de time e bota de cano alto. Muito fã.
Eu acabei de voltar pra casa do shopping e eu passei esse tempo comigo mesma. Eu sentei no restaurante, pedi um drink e passei esse tempo, esse restinho de tarde pra finalizar o feriado. Uma das maneiras que eu acho que eu mais gosto, que é sozinha e fazendo uma coisa que eu gosto bastante, que é beber meu drink favorito e ler um livro. Eu fiquei bem satisfeita com esse desfecho, assim, do feriado, porque realmente agora eu sinto que eu tô disposta, que eu tô descansada, sabe, pra voltar pra rotina. Afinal, eu tava conversando com vocês justamente sobre o fato da gente assumir de fato o que a gente gosta de fazer e ser capaz de reivindicar esse tipo de coisa pra gente. E eu acho que quando a gente faz isso sozinho, a gente consegue se libertar bastante da visão do outro. Quando a gente se diverte sozinho também, isso acontece de uma maneira muito mais natural, muito mais tranquila. Eu tava vendo um vídeo essa semana de uma outra criadora de conteúdo que eu gosto bastante e que ela tava falando justamente sobre como saber aproveitar bem a nossa própria companhia também é parte desse processo de autoaceitação e de autoamor. E como eu sou uma pessoa que gosta bastante de fazer muitas coisas sozinha, inclusive visitar estádios, inclusive ir para jogos do meu time, do meu clube do coração sozinha, isso me fortalece e me faz depender cada vez menos de uma aprovação que de repente nunca venha. Eu sempre fui uma pessoa que gostou bastante de fazer coisas sozinhas, eu sempre tive esse momento de querer o meu tempo sozinha. Mesmo agora que eu divido o apartamento com meu namorado, a gente ainda tem nossos tempos sozinhos. Acho que ele tem esse tempo muito mais que eu, porque eu trabalho fora, e ele faz home office, então ele tem esse tempo aqui dentro de casa com muito mais frequência do que eu, mas isso também faz com que eu aproveite cada momento que eu tenho sem ele dentro de casa. E isso não significa que a gente não se ame, que a gente não gosta de estar junto. Eu acho que faz parte do movimento de entender que nós, ainda que estejamos em um relacionamento, a gente ainda segue sendo seres bastante individuais. E essa que é a graça, no fim das contas, né? Eu sempre gostei de ter esse momento sozinha, mesmo quando eu morava com a minha tia e com a minha prima. Nós sempre tivemos essa balança de entender qual era o momento juntas e qual era o momento separado. E isso não mudou com o passar do tempo. Na verdade, isso só se intensificou pra mim. Eu acho que eu nunca contei isso aqui, mas eu fiz faculdade lá no Mato Grosso do Sul e eu não conhecia absolutamente ninguém no Mato Grosso do Sul. Então, eu fui morar sozinha, logo que eu fiz 18, eu fui morar sozinha num outro estado, a 12 horas da minha família. E isso eu acho que me trouxe essa segurança no estar sozinha e na minha capacidade também de fazer amigos e de me socializar. Eu, particularmente, me sinto muito segura da pessoa que eu sou e acho que muito disso é graças ao movimento que eu tenho de aproveitar a minha própria companhia e de estar sozinha sempre que possível. Por isso que pra você, essa criança aqui, provavelmente no Sudeste Asiático, foi escolhida sequestrada novamente, tirando o Bruno, escolheram uma amostra de humano. Fala, galerinha! Hoje a gente tá combinando. Eu, camisa da França, e meu pet de campeão da Copa do Mundo de 2018, e ele,